os curdos, eles são um povo de língua irânica e que estão espalhados assim pelos territórios nacionais do que hoje a gente compreende como a Turquia, a Síria, o Irã e o Iraque. Pelo que eu estava vendo, os números estimados de curdos no total são de 35 milhões. E eles são um grupo étnico que não. Acho que, assim, o que o que a gente precisa entender quando a gente fala sobre essa questão do Estado Islâmico, dos sequestros e das mortes que o Estado Islâmico faz contra os povos curdos, é que são povos etnicamente distintos, né? Então, o Estado Islâmico é predominantemente árabe, e quando a gente vai ver os curdos, eles são outro povo étnico, né? Então, eles estão nessa região em que eles habitam hoje desde de muito tempo atrás, e passaram por vários processos, né? Pelo Império Otomano, eles tiveram ali pela criação desses estados-nação, antes da criação desses estados-nação, pelos mandatos, né, britânico-francês, que foram dividindo essas terras no Oriente Médio, né? Então, esses povos, eles estão dentro dessa região e passaram por processos muito próximos aos árabes, mas eles não se consideram árabes, por isso que existem esses conflitos e essa necessidade de se autodeterminar dentro das sociedades em que eles estão, né? Tanto da Síria, quanto no Iraque, quanto nos outros países. Essa personagem que o Luiz estava falando do livro, ela é Yazid. Yazid seria uma religião que é predominante, assim, né? Aliás, ela é muito relevante dentro do povo curdo, mas também tem uma relevância o islamismo dentro do povo curdo. Então, eu não sei, pelo que eu saiba, atualmente o povo curdo é, em grande parte, muçulmano. Mas o yazidismo é uma religião que tem influências de religiões tanto cristãs, quanto judaicas, quanto o próprio islamismo e o zoroastrismo. Mas é uma religião propriamente do povo curdo, né? Que tempos atrás era de fato uma religião quase que oficial, assim, que era representativa desses povos, mas ao mesmo tempo, como a gente está falando de etnia e de religião, muitas vezes se convergem e muitas vezes não, né? E eu acho que a questão dessa narrativa de uma mulher que foi raptada pelo Estado Islâmico e comercializada, né? Enfim, ela é muito importante justamente por esses conflitos que aconteceram entre os povos curdos e o Estado Islâmico. E no Iraque, pelo que eu estava vendo,
Eu acho que um desses primeiros acontecimentos é por volta de 2014, em que tem um grande massacre de curdos por meio do Estado Islâmico, e também várias mulheres são raptadas e são comercializadas da mesma forma que essa narrativa do livro. Então, eu acho que é muito importante esse livro que vocês estão trazendo por conta da de como essa questão acontece de fato, né, atualmente, desde o início desse conflito até, enfim. Mas eu acho que a, a questão de se raptar mulheres é justamente uma questão de você buscar todas as formas de violência que você pode ter contra um povo. E é o que a gente vê muito recorrentemente em vários conflitos, né? Que a questão a questão de gênero, a questão sexual, ela está sempre envolvida, né? As mulheres, elas são atacadas, e elas são atacadas justamente nas formas em que elas são exploradas sexualmente, comercializadas, porque quando a gente pega esse ataque de 2014, por exemplo, no Iraque, vários homens são mortos, as mulheres elas são raptadas para serem comercializadas, e as crianças elas são raptadas para entrarem dentro do Estado Islâmico e serem assimiladas. Então, quando a gente pensa em tudo isso, as crianças elas têm essa tentativa de assimilação porque se vê uma possibilidade de se colocar o que as demandas desse movimento para essas crianças. As mulheres, elas são vistas com possibilidade de serem exploradas sexualmente, e os homens, eles são assassinados, né? Então, é um contexto de conflito, assim, muito, muito triste, muito violento, né? E que trazer essas narrativas são sempre muito importantes para a gente ter uma aproximação com esse contexto que a gente muitas vezes não tem tanto contato por uma dificuldade de se acessar mesmo essas informações que estão do que está acontecendo ali, né? Mas eu acho que principalmente como o Estado Islâmico é um movimento que é fundamentalista e que busca justamente a assimilação, né, dessas pessoas que eles tentam incorporar. Incorporar, desculpa, tá fugindo muitas palavras para mim hoje. Mas então essa assimilação do Estado Islâmico de pessoas que eles entendem que eles podem incorporar dentro do movimento fundamentalista, e a aniquilação de pessoas que eles entendem que são um problema por estarem não serem etnicamente do mesmo grupo que eles, ou não estarem de acordo com o que eles entendem que seja, porque não é de fato, mas o que eles entendem que seja o Islã, né?